Atenção, talvez esse vídeo exploda a tua cabeça. Não é porque eu vou comentar uma versão reduzida da Piada Mortal. É porque até o fim eu vou mostrar que o Alan Moore acha a Piada Mortal mediana. Eita, eu acho que muita gente já conhece essa entrevista do Mago, mas vamos lá. Então, estou em minhas mãos com a versão mini-min da Piada Mortal, que a Panini está publicando. Faz parte da coleção DC de bolso. Aqui um comparativo entre o tamanho das duas Piadas Mortais. E lembrando que, especificamente, essa edição de bolso, ela tem alguns enxertos, né? Não tem só a Piada Mortal. Além da história clássica, escrita pelo Alan Moore e desenhado pelo Brian Boland, tem O Homem que Ri, que é um quadrinho de 2005, escrito por Ed Brubaker e desenhado por Doug Mahnke. Ele é de 2005, mas ele se inspira num quadrinho de 1940. Essa história, ela vai recriar a primeira aparição do Coringa. Sinceramente, eu acho que faz sentido colocar junto com a Piada Mortal, né? Claro, além do fato de que, como a Piada Mortal tem 46 páginas, né, a Panini precisava de mais alguma coisa para o encadernado não ficar tão curtinho. Mas essa história do Homem que Ri é legal porque ela dialoga com a Piada Mortal, sabe? É uma história mais violenta e, em algum nível, é uma história de origem, né? A primeira aparição do Coringa. Enquanto a Piada Mortal é uma origem do palhaço do crime, O Homem que Ri é a primeira aparição. Eu já comentei em outro vídeo, mas é muito estranho pegar um quadrinho norte-americano na mão e ele ser leve, né? Hoje o mercado editorial brasileiro é cheio de edições de luxo, capa dura, o maior possível, etc. E aí a gente tem aqui um gibi que é para ler, sabe? Não é uma edição super elaborada para manter para sempre na estante. Claro, dá para guardar na estante, mas a ideia é que, sei lá, esse é um quadrinho que tu pode emprestar para os amigos. Ou se não for emprestar, dá de presente. Pô, ele tem 136 páginas e custa R$ 29,90, né? Então ele não tem um... Pô, imagina, se ele tiver um desconto, daqui a um pouco dá para comprar uma Piada Mortal por 20 e poucos pila. Deixa eu apresentar então a nova edição da Panini. Primeiro, falando do design, né? Eu já comentei várias vezes, eu não gosto do design que vem da Panini italiana. Embora eu goste dessa capa, porque ela aproveita um pouco mais a arte do Brian Boland, né? Dá pra ver mais ali o Coringa, etc. O quadrinho ele abre com uma introdução do Andrea Gagliardi, e eu já comentei que a Panini podia colocar aqui, né, especificamente quem é o Andrea, né, porque ele está escrevendo uma introdução para a Piada Mortal. Então ele fala um pouco sobre as duas histórias, e aí começa especificamente o clássico, né, escrito pelo Alan Moore. E aí o interessante é que lá pro meio do quadrinho vai ter uma espécie de origem do Coringa, que na verdade são só 2 páginas apresentando os poderes e alguns detalhes. Curiosamente, essa parte é escrita pelo Mark Waid. Aí depois tem uma historinha curtinha, escrita e desenhada pelo Brian Boland, onde um fã quer matar o Batman. Então essa publicação está em várias edições da Piada Mortal, e aí depois começa justamente Batman, o Homem que Ri. Nossa, quanta nostalgia! Tem um vídeo aqui no canal com as melhores histórias do Coringa, e eu lembro que eu li na época essa HQ para produzir lá o programa e... Ah, galera, que tempo bom. E aí mais ali pro final, vai ter uma outra origem do Coringa, com alguns detalhes, também escrita pelo Mark Waid. Não é bem uma origem do Coringa, é mais uma ficha do personagem, em 2 páginas, e um pós-fácil do Brian Boland, lá da edição da Piada Mortal de 2008, que é quando ele resolveu recolorir a história, e tudo termina com uma propaganda do Reino do Amanhã e do Watchmen, que são ali da coleção DC de bolso. É muito complicado falar sobre um quadrinho clássico, porque o que não foi falado ainda sobre a Piada Mortal? Então aqui eu vou trazer algumas curiosidades, como eu comentei no começo, vou trazer aquela entrevista polêmica do Alan Moore, onde ele disse que o quadrinho é mais ou menos. Mas vamos lá, tudo começa em 1988, que é quando a Piada Mortal foi publicada nos Estados Unidos, e logo nas primeiras páginas a gente vê o Batman indo visitar o Coringa no Asilo Arkham, e ele vai comentar que, olha só, em algum momento, um de nós vai acabar morrendo, porque a gente tem esse jogo de gato e rato, isso vai dar problema. E ele descobre que, na verdade, o Coringa não estava ali. Era um sósia. O palhaço do crime fugiu do Asilo Arkham e foi colocar em prática um plano onde ele quer provar pro Batman que qualquer pessoa, se tiver um dia ruim, pode acabar cedendo à loucura. E aí, no meio disso, a gente vê o dia ruim do Coringa. Tem vários flashbacks e tudo, a gente vê a origem, né? O que poderia ser uma origem desse personagem. Eu acho que a primeira curiosidade que eu posso trazer é que em 1989 a Piada Mortal ganhou 3 Eisners. O Alan Moore como melhor roteirista, o Brian Boland como melhor desenhista / arte finalista, e o quadrinho em si venceu o melhor álbum gráfico. Outra curiosidade é que a gênese dessa história não vem do Alan Moore, na verdade vem do Brian Boland, que em 1986 ele recebeu carta branca da DC. Eles falaram assim: Boland,
faz o que tu quiser. Ele disse, ok, eu quero desenhar uma história do Batman escrita pelo Alan Moore. A atmosfera dessa história, que tem um clima mais sombrio e claustrofóbico, vem do filme Eraserhead, de 1977, que é um filme surrealista do David Lynch. Eu gosto muito, inclusive, recomendo se tu tiver estômago, assista. E até a própria cara do Coringa dá muito pra ver que vem diretamente lá do Eraserhead. Originalmente, A Piada Mortal tem 46 páginas, porém, o roteiro que o Brian Boland teve que ler para escrever tudo tem 128 páginas. Sim, o Alan Moore, ele detalhava em páginas e mais páginas cada quadro pro Brian Boland poder desenhar. Eu acho interessante que, além do fato da Piada Mortal ser um clássico, tá em várias listas de melhores histórias do Batman, dela ter basicamente definido a relação entre o Batman e o Coringa na cultura pop, a Piada Mortal também tem uma característica de levantar muitas discussões entre os fãs. Atenção, spoilers a partir daqui. Primeiro, tem um debate sobre se o Coringa morreu ou não no final da Piada Mortal. Eu lembro que tem alguns anos que o Morrison levantou essa discussão, que pra ele era óbvio que o Coringa morria no final, porque se a gente observar nos últimos quadros, a risada do Coringa para enquanto o Batman tá com a mão no pescoço dele. A gente só vê ali o som da viatura e aí vai escurecendo até ter o foco na poça d'água. Se a gente olhar o roteiro do Alan Moore, não tem nada disso, não tem ali o Brian Boland desenho no final, algo sugerindo que de repente o Coringa morreu. Não. Mas é uma discussão que eu acho legal pro fã, né? Mas não dá pra bater um martelo e dizer, não, realmente aconteceu. E eu acho que talvez a principal discussão entre os leitores seja com relação à colorização. O quadrinho saiu originalmente em 1988, com cores do John Higgins, e em 2008 foi lá o Brian Boland e inventou de recolorir. Gente, originalmente, A Piada Mortal tinha cores que traziam um clima para a história, dialogavam com a loucura do Coringa, etc. São cores psicodélicas e maravilhosas do John Higgins. E aí o Brian Boland teve essa ideia besta de ir lá parar a vida dele e trazer cores que são muito simples e, sei lá, realistas e que não tem a mínima graça. Aliás, parênteses aqui, Panini, vamos publicar uma versão da Piada Mortal com as cores originais? Eu sei que tá saindo lá fora, existe essa versão encadernada, então até poderia sair naquele padrão anterior, né? Formato americano, capa dura, só que com as cores do nosso querido John Higgins. Agora vamos ao momento que eu prometi lá no começo do vídeo, né? Por que Alan Moore não acha a Piada Mortal um quadrinho relevante ou de algum destaque? Aqui é uma entrevista dele para a revista Wizard. Embora a arte de Brian, obviamente, seja uma beleza espetacular, não gosto muito da história. Acho a Piada Mortal, quanto a roteiro, um trabalho mediano. Comparado com outras aventuras do Batman, provavelmente é uma das melhores, mas não é uma das minhas preferidas, porque no final das contas não tem muito a dizer. É muito explícita, gratuita, e tudo gira em torno da ideia de que o Batman e o Coringa compartilhavam uma mesma psicose. Que isso é interessante para quem é fã de quadrinhos. Minha opinião sobre essa declaração da Alan Moore. Não dá para levar muito a fala dele em conta por conta de uma questão de proporção. Vem comigo. A gente está falando do Alan Moore, que é um gênio, um mestre, sei lá, o deus do roteiro dos quadrinhos, fez Watchmen, V de Vingança. É óbvio que para ele, um gibi como A Piada Mortal, curtinho, que só discute nessa semelhança entre o Batman e o Coringa, não vai ser nada de digno de nota. Nossa, meu Deus, como esse quadrinho é maravilhoso. Então, eu acho que às vezes os fãs se emocionam e querem, não, se o Alan Moore disse, ele tá certo, A Piada Mortal é mais ou menos. A Piada Mortal, ela só é mais ou menos se tu comparar com outros roteiros do próprio Alan Moore e, enfim, aí realmente qualquer história não vai ser tão legal. Ok, como acabar um vídeo sobre A Piada Mortal? Deixa eu aproveitar o seguinte. Galera, vocês sabem que esse quadrinho, como eu falei antes, ele custa R$29,90. Esse é o momento de tu, sei lá, vai naquele teu amigo que tá assistindo o Pinguim, que é uma baita de uma série, e de repente dá um presente pra ele. Fala assim, olha só, tu tá curtindo quadrinhos super-herói, séries de super-herói, tu curte, sei lá, curte Zack Snyder. Quem sabe tu não dá uma lida nessa história. Pô, é um clássico fundamental do Coringa, etc. Tu vai poder ver a origem do Coringa. É isso, é uma sugestão. Eu acho que a gente pode, talvez, ampliar um pouco o mercado de quadrinhos utilizando justamente essa coleção da Panini. Foi muito bom ter vocês por aqui. Se puder clicar no like, eu te agradeço muito. E até um próximo vídeo, tá? Que amanhã já tem vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.